Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão acompanhando esses vídeos sobre assombrações de Recife, Pernambuco. Eu hoje trago mais uma história, mais de Recife, né? Por conta de que o meu trabalho é no site Sombras do Recife e eu revisito as lendas de Recife e Pernambuco, recontando e fazendo uma história a respeito delas e anexando todas no conjunto da obra, né? É um universo em expansão. Então hoje a lenda que eu trago é a lenda do padre, do monge, né, libertino, que encontrou uma pessoa pelo meio da rua, né? Essa lenda nos é trazida por Gilberto Freire no seu Assombrações do Recife Velho, certo? E explica um pouco, né? A gente pode falar um pouco também do contexto histórico, né? É uma lenda que ninguém sabe a data precisa e a gente pode falar um pouco da iluminação urbana, né? Que pode ser que tenha enganado um pouco o coitado do padre ou não, pode ter sido alguma coisa do sobrenatural mesmo, quem sabe, né? Eu vou ler um pouco da lenda para vocês aqui no livro e depois eu converso um pouco sobre a dita assombração. Sim, e hoje eu trouxe também uma poesia que é baseada nessa assombração que eu fiz e eu quero passar para vocês, que está também no meu livro, que é o Sombras do Recife e a Presença dela, o volume 1, que eu estou também lendo em outra série do Instagram, do IGTV e do YouTube, certo? Vamos ver aqui o que Gilberto Freire fala para a gente sobre esta lenda, né? Pois o Recife antigo teve uma rua chamada do Encantamento. Era uma rua por trás da Rua do Vigário. Sua história é contada por outro velho cronista da cidade, Pereira da Costa, é das que mais enchem de sobrenatural o passado recifense. É história em que entra frade e aparece casa mal assombrada. Um frade que costumava deixar a noite disfarçado o convento para dar o seu passeio, ver as moças, talvez as mulatas, matar a fome de mulher. Uma noite encontrou uma mulher que lhe pareceu de uma beleza encantadora. Seguiu-a e, depois de algumas voltas, subiu as escadas de um sobrado que ficava na tal rua do encantamento. Né? A sala estava às escuras, sentaram-se a mulher e o frade libertino, este procurando descobrir quem era a mulher tão bela. De repente, conta o cronista que a sala ficou iluminada. Apareceu no centro um esquife contendo um corpo humano. E a mulher bonita desaparecera. O frade deve ter se assombrado, mas teve a calma necessária para dependurar em um prego o relicário que trazia ao pescoço. Desceu as escadas do sobrado e da rua olhou para a sala. Estava outra vez às escuras. Voltou ao convento e contou a aventura aos outros frades. No dia seguinte, muito cedo, voltou com alguns deles à casa mal assombrada. E com o maior espanto verificaram que só havia ali o relicário que ele tinha deixado como sinal. Então, gente, como é que eu posso explicar a cidade, né? Bom, vocês imaginem o seguinte: imaginem uma cidade que não tem luz. Não a luz que a gente tem, não é meia luz, é quase luz nenhuma. Era pouca luz ao ponto da pessoa não ver nem se alguém estava jogando água suja pela janela. Isso acontecia muito no Recife. A luz era muito pouca, porque além de ser de baixa qualidade, tinham poucos lampiões na cidade. Esses lampiões só foram melhorados um pouco a partir da visita de Dom Pedro II aqui, em 1859. No final de 1859, Dom Pedro II veio ao Brasil. E aí colocaram luminárias a mais na cidade, e aí dava para ver um pouco melhor. Antes disso, eram luminárias feitas de azeite de peixe. Vocês imaginem que o peixe, quando queimado, o azeite de peixe estava um cheiro horrível na cidade. E tinha poucos desses, ainda tinham poucos assim espaçados. Então, antigamente, as pessoas jogavam os dejetos sanitários nos rios, né? Jogavam diretamente no Capibaribe, jogavam também, assim, a parte sólida, né? Que eram chamados tigres. Os tigres, eles eram grandes depósitos de cocô, onde as pessoas colocavam e mandavam os escravos jogar das casas, né? Eles mandavam as pessoas jogar, os escravos jogarem no rio Capibaribe, numa determinada área do rio Capibaribe.
E esses tigres, o nome era tigres porque geralmente balançava, o conteúdo derramava e caía nas laterais, e eram caixas amarelas, e essas caixas amarelas ficavam rajadas, né? Com a cor amarela e marrom. Não vou dizer do que, porque você já sabe. Então, gente, com a parte do xixi, as pessoas jogavam pela janela mesmo. Então, era tão mal iluminado que as pessoas evitavam certas ruas onde havia o costume de jogarem pela janela o conteúdo dos urinóis, né? Era um negócio bem primitivo mesmo. E vocês imaginem que era escuro a esse ponto de você não ver nem o chão onde você estava pisando. E você não vê se uma pessoa ia jogar pela janela alguma coisa. Era uma escuridão total. Depois, eles substituíram pelo azeite de carrapateira. Carrapateira é o nome popular de Pernambuco para mamona. Então, o azeite de mamona, ele substituiu o azeite de peixe. Iluminava um pouco melhor, mas ainda deixava, como eu posso dizer, era deficitário, né, a iluminação. E depois somente querosene, que foi mais ou menos na época de Dom Pedro II, quando colocaram luminárias de querosene e aí colocaram em quantidade, certo? E tudo isso que eu estou dizendo é toda essa falação sobre a iluminação da rua, é porque a gente imagina que o frade não viu, né? Ele não estava vendo é, o que ele não conseguiu ver direito. Então, se ele viu uma moça ou não, se ele viu um esquife ou não, né? O que ele tinha visto, né? Como estava o psicológico dele, a gente não sabe. A lenda é que ele subiu, foi atrás da mulher e chegou lá, a mulher desapareceu, apareceu um caixão. Ele colocou o crucifixo dele no caixão, em cima do caixão, e no outro dia, quando foram lá, ele com os outros amigos dele que ele contou, os outros frades do mosteiro, descobriram simplesmente que a mulher, o caixão tinha desaparecido e estava só o crucifixo. Essa é a lenda, né? Essa lenda não tem uma época específica, é por isso que eu arrisco dizer que, como Gilberto Freire já falou disso no passado, a gente imagina que não tinha ainda a luz elétrica e muito menos a iluminação depois de 1860. Essa lenda deve ser aquém de 1860, né? E aí, eu, inspirada por essa lenda do frade e a defunta, eu criei uma poesia, né? Eu vou ler para vocês. Ele está no meu livro, no Sombras do Recife, porque é a história de uma pessoa, do Cristiano, né? Que é um Papa Figo. E ele também era poeta, né? Então eu coloquei como se fossem poesias dele. Eu vou ler. Eu vou encontrar aqui. Cá. Achei. Eu vou ler a poesia para vocês. E o nome da poesia é A Sedutora do Sobrado. Eis que surge este medo em si mesmado, quando olho a sombra do magro sobrado, e nela vejo vulto na calçada. Poderia ser a minha antiga noiva amada? Ou que voltava do além para um beijo ou consorte? O sorriso dela seria o esgar da morte nos enleios da alta madrugada? A lua, refletindo seu pálido rosto assombrado, me fez sentir de súbito enamorado, e arrisquei segui-la, um tanto afoito, pela rua da Aurora fora até o número 18, onde ela entrou, a minha suposta musa, se perdendo na pálida luz difusa da lua diáfana, esta enganadora. Subi os degraus de par em par, para no alto da escada encontrar a minha criatura sedutora. Não era ela, porém, um negro abismo, uma sombra dentro da sombra, um aforismo, um resto, um véu diáfano ou um miasma. Senti os pelos da nuca eriçando, enquanto o espectro da mão ia passando, deixando em mim um desejo fantasma. Corri de lado o casarão da Rua da Aurora, imponente peça de riqueza outrora, mas que hoje mostrava sua decadência. O medo, com seu manto me revestia, na hora em que aquele vulto eu fugia, rezando e pedindo a Deus sua clemência. Essa foi a poesia que eu fiz, coloquei como do personagem do Cristiano, né? E vocês podem encontrar todos esses textos do livro Sombras do Recife em outra série que eu também criei aqui no Instagram e no YouTube. Eles estão separados por séries, tanto lá no IGTV como no YouTube também. Bem, gente, o vídeo de hoje acaba, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa assombração do monge o monge libertino e a mulher morta daqui de Recife. E
Eu me despeço de vocês novamente, como sempre eu digo. Fiquem em casa, protejam, se vocês estão vendo nessa quarentena. Se não, se vocês estiverem vendo no futuro, eu desejo que o Brasil tenha ido para um lugar bem melhor do que está no momento, mas a gente vai se protegendo, né? A gente vai, assim, sem largar a mão virtual um do outro, né? Então, um beijo, fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima.